Oi, tudo bem? Tá começando mais um PluxyCast. Eu sou a Amanda Serra, trabalho na área de comunicação e marca da Pluxy Brasil e hoje vamos falar sobre liderança feminina. A nossa convidada é a Paula Roche, que é especialista em inteligência emocional, empatia e bem-estar no trabalho, fundadora do Mídia Amor, escola de desenvolvimento e habilidades socioemocionais, e também temos uma prata da casa, a nossa gerente de treinamento e desenvolvimento, Mônica Torquato, que vai falar pra gente como que a gente trabalha a liderança feminina dentro da Pluxy Brasil. Bom, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, que honra estar aqui com vocês. Bom, Paula, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo aqui já falando quais foram as dificuldades que você enfrentou no caminho até se tornar uma liderança na sua área. Quanto tempo a gente tem? O tempo que você precisar. Uau! Muitos desafios. Eu fiz uma transição de carreira, então acho que esse é um ponto importante para falar que a transição já é um desafio a mais. Mas se eu fosse resumir em uma palavra, eu diria que eu tive que lidar com perfeccionismo. E é engraçado porque muita gente, esses dias mesmo eu ouvi, pessoas que acham ainda que o perfeccionismo é uma grande qualidade porque confundem o perfeccionismo com excelência. Mas o perfeccionismo tem mais a ver com a gente querer padrões irreais e nunca a gente se satisfazer com o que a gente tem agora, com o nosso resultado, com a nossa performance. Então tem alguns efeitos que esse perfeccionismo teve na minha vida. Um deles foi de achar que eu não estava preparado o suficiente. Muitas vezes eu me sabotei, não tentei ir para cargos que eu já tinha competência por achar que eu não estava pronta, por achar que eu tinha que ter os melhores cursos do mundo. E aí, uma vez, um líder me falou: Paula, vai com o que você tem. Com o que você tem, você já consegue ajudar. E no caminho você vai melhorando. E é tão óbvio, mas foi um pouco do que eu precisava ouvir para me libertar daquele perfeccionismo. Então, acho que lidar com isso foi um dos primeiros desafios. E o outro desafio foi também me colocar limites, foi entender como eu poderia equilibrar as áreas da minha vida, especialmente fazendo a transição de carreira, entendendo que o empreendimento ali, ter o meu empreendimento seria o caminho para eu trabalhar com desenvolvimento humano, porque eu vim da área da gestão ambiental, então era uma área muito diferente. Quando eu fiz a transição, eu não tinha muito QI, precisei começar. Não vou falar do zero porque a gente usa tudo como matéria-prima pra gente se reinventar, mas precisei fazer um novo começo, né? E nesse novo começo, eu perdi os limites de vida pessoal, vida profissional, trabalhava muito, muito aos finais de semana. Então eu brinco que até hoje eu vivo o paradoxo de falar sobre saúde mental sem comprometer a minha. E estou no caminho, é um aprendizado, são fases, né? O empreender exige aí um bom jogo de cintura e nós mulheres, pelo cuidado que a gente tem dos nossos lares, das nossas vidas pessoais, esse olhar empático para quem convive com a gente é um desafio a mais. Então eu continuo lidando com esses desafios, mas hoje com muito mais leveza e com muito mais autocompaixão de olhar para mim e entender que eu tô feliz em ser a melhor versão do que eu sou hoje, do que eu fui antes. Olhar muito para minha trajetória e como eu posso continuar melhorando, enxergando mulheres como inspiração e não mais como competição. Acho que muita gente para nesse caminho, sabe? De olhar para outras mulheres, se comparando, se sentindo menor. E um bom ponto é usar isso como inspiração e querer ser melhor do que eu já fui. Então isso me ajuda muito hoje. E você, Mônica, na sua trajetória, porque você já tem o quê? 12 anos de recursos humanos? 12 anos de Pluxy. De Pluxy, olha só, prata da casa. Eu acho que eu fui privilegiada por estar na área de humanas e em recursos humanos, mas eu passei por instituições financeiras e indústrias, e aí é um ambiente bastante masculinizado, né, em que a gente tem muitos homens. E era muito difícil ter uma referência feminina na liderança. Eu olhava e só tinha homens liderando, os meus líderes eram homens, faltava esse espelho, faltava, eu ver que podia chegar lá, sabe, porque quando você olha e não tem o que você não vê não existe, né, então Sim. quando eu olhava para a alta liderança do banco que eu trabalhava aí da indústria, eu dizia: "Mas
não dá para chegar lá porque não tem ninguém, não tem nenhuma mulher lá. Então eu acho que trabalhar muito isso também, de que é preciso traçar um caminho, se enxergar lá, se projetar lá. O perfeccionismo também, assim, deixar de me aplicar para algumas posições ou achar que eu nunca estava pronta, isso é muito comum em processo seletivo. Uhum. Então você, em recrutamento eu passo muito por isso, né, você entrevista uma mulher que tem tudo, ou um processo interno que você vê que a mulher pode participar e ela não se candidata, ela se sabota, porque ela acha que não tem 100% das qualificações. O homem vai com 50%, 60% Uhum. e na autoconfiança e falar: "Vamos que eu dou conta", e passa por cima, né. Mas eu acho que foi isso, ter grandes exemplos femininos me liderando mesmo. E aí foi uma barreira importante que eu quebrei. Eu acho que quando eu assumi a minha primeira liderança, eu fui com medo mesmo. Uhum. Eu não tinha certeza que, né, que eu estava pronta. Eu passei muitas noites sem dormir, falando: "Ai, o que eu vou fazer agora?", né. Rolou isso Mas com você também, Paula? Muito. E eu nunca me enxerguei como empreendedora. Então eu precisei também, dentro da minha posição ali de um líder de uma empresa, acreditar que eu seria capaz de conduzir aquilo. E as noites sem dormir fazem parte, a ansiedade, né, nessas horas é que a rede de apoio faz total diferença. Pra mim fez, não sei pra você, amor. sim, sim, aí você vai buscar seus pares, seus colegas, É, né. E tem muita gente boa no caminho, né. graças a Deus, Eu olho para trás e tenho grandes mulheres que me apoiaram e que me incentivaram, falando: "Não, você pode, você tá pronta", e Uhum. que me deram a mão, isso foi importante. Olhar para outra mulher, de novo, com esse olhar de admiração, acho que é um primeiro ponto. Nós ainda temos muita competição, isso ainda é muito estimulado. Eu enxergar muitas vezes uma mulher como rival, ou a gente colaborar para uma visão mais misógina. Falando: "Ah, eu não gosto muito de chefes mulheres, prefiro ter chefes homens". Tomar cuidado também com as crenças que a gente carrega sobre o universo feminino, porque no fim das contas a gente só transborda aquilo que a gente acredita. Se na minha mente eu acredito que, de alguma forma, mulheres são mais limitadas ou que liderança feminina não é tão boa assim quanto a masculina, isso vai se refletir nos meus atos. Então a gente ter coragem de ter essas conversas difíceis e esses papos, como estamos tendo agora, é um grande e importantíssimo passo para a gente iluminar vieses que muitas vezes ficam escondidos e que não estão tão claros. E claro, sempre trabalhar essa questão da excelência ser o objetivo e não do perfeccionismo, da gente aceitar uma jornada de desenvolvimento leve, com erros, criando segurança psicológica não só nos nossos times, que é algo muito falado, mas criando segurança psicológica interna. Eu consigo me aceitar, eu consigo me acolher se eu erro? Como que é o meu diálogo interno? Como é o meu papo? As redes de apoio são essenciais, mas se eu só me acolher em redes de apoio porque eu não consigo contar comigo quando eu caio, quando eu cometo um erro, eu vou ficar também dependente dessas relações. Então, fortalecer esse diálogo interno todos os dias, não de uma forma fake, falsa, de olhar no espelho e falar: "Eu sou demais, eu sou a melhor", mas eu entender que eu tô no processo, eu não preciso olhar para o espelho e falar: "Eu sou a melhor comunicadora que existe", porque isso não vai ser verdade. Num mundo cheio de pessoas, sempre vai ter alguém melhor, mais bonito, mais competente, mas é dentro do meu processo, eu estou melhorando, reconhecendo o que eu tenho de bom, reconhecendo as minhas sombras e aceitando que nessa jornada eu vou contribuir com outras pessoas. Isso já torna o processo mais leve, na minha opinião. Moni, e você dentro da área de treinamento e desenvolvimento, falando de cultura organizacional, como que você exercita isso para empoderar outras mulheres que estão vindo e que fazem parte do seu time e falar: vamos e mudar essa realidade dentro das empresas? É um passo de cada vez. Eu acho que criar programas de desenvolvimento exclusivo feminino amplia essa rede de apoio e cria mais referências femininas. Então, aqui na Plexi a gente tem o Acelera Mulheres, e é um programa que não é só sobre desenvolvimento de carreira, aceleração de carreira, é também sobre isso. Mas o que eu converso muito com essas mulheres participantes do programa é para que a gente crie uma rede de
apoio aqui dentro, que a gente consiga extrapolar o desenvolvimento e se apoiar enquanto mulheres mesmo. Então, independente da área, independente do cargo, eu olho para as outras mulheres que estão participando desse programa e sei que posso contar com elas e também sei que posso ser uma rede de apoio. Eu me identifico com a história dela e também conheço as nossas vulnerabilidades. E aí, aos poucos, a gente vai quebrando essa concorrência, né? E se aliando. Então, acho que criar alianças femininas dentro das organizações, fortalecer o network e empoderar essas mulheres ajuda na construção de uma cultura mais equalitária. Fantástico. E legal você falar isso porque, Paula, aqui na Pluxee a gente tem uma política de diversidade, equidade e inclusão até 2027, me corrija se eu estiver errada, Mônica, agosto de 2027, a gente quer atingir pelo menos 40% de mulheres na liderança. Então, é um número expressivo, pensando em mercado de trabalho. E como que você tem trabalhado isso, Mônica, além do Acelera Mulher, assim, como que você vê isso dentro da nossa cultura? Eu acho que a gente precisa ter diversas frentes. Políticas flexíveis e estruturadas, que a gente fala de licença parental, que a gente fala de equidade salarial, de flexibilidade para a mulher cuidadora, né? Precisa dos programas de desenvolvimento, a gente precisa trabalhar vieses inconscientes em toda a população, não trabalhar só com as mulheres, mas todos nós precisamos entender, todos os colaboradores precisam entender que a gente vem de um mercado de trabalho predominantemente machista e que nós temos problemas estruturais e culturais importantes a serem trabalhados. E reconhecer esses vieses, entender que a gente aprendeu e precisa reaprender, desaprender e reaprender muitas coisas, é importante deixar isso claro. Uma campanha muito forte de comunicação sobre equidade, sobre diversidade, sobre mulher no mercado de trabalho, sobre liderança. Então, são diversas frentes que fortalecem a cultura. E é uma jornada, não tem ponto final, assim, a gente tem que constantemente trabalhar essas questões. Paula, e para você agora, quais você considera que foram os avanços mais significativos na liderança feminina quando a gente olha para o mercado de trabalho nos últimos anos? Os avanços, apesar deles ainda estarem tímidos e não estão como a gente gostaria, tem muita coisa mudando sim. A gente tem cada vez mais uma representatividade maior de mulheres líderes no mercado de trabalho e isso, falo que eu vou para empresas de vários segmentos. Então tem empresas de serviço, isso já está cada vez mais comum, mas ainda tem empresas do ramo, por exemplo, do agropecuário, mineradoras, que a gente vê ali um aparecimento tímido de lideranças femininas despontando, mas que até poucos anos atrás essa representatividade era quase igual a zero. Então, a gente já vê essa mudança, até porque hoje já se sabe o quanto que a liderança feminina contribui com a própria empresa, com os resultados, com a sustentabilidade. E tem pesquisa, tem estudo que mostra que quando, pelo menos o board da empresa é composto por líderes, 30% de líderes mulheres, a gente consegue ter mais inovação, mais lucro, mais criatividade. Então isso é um dado estatístico e as empresas sentem. Porque nós, biologicamente, temos uma tendência maior a sentir empatia pelas outras pessoas, pela questão do cuidado do maternar, ainda que não sejamos mães. Então, já é mais intrínseco da mulher ter esse contato maior com emoções. E num mundo de trabalho, como a Mônica trouxe, que é tão masculinizado, trazer esse toque de sensibilidade, de humanização que se fala tanto, é essencial. E as mulheres têm uma tendência natural e biológica maior de fazer isso. Então, as empresas já estão percebendo isso, por isso que aos poucos esse espaço tem sido maior, apesar de a gente precisar ainda fazer muitos avanços para chegar numa equidade. Eu tenho uns dados aqui e eu tenho uma provocação para vocês com esses dados. Uau. Vamos lá. Vou pegar aqui a colinha, mas que eu acho que encaixa muito nisso que a gente está falando sobre cuidados. Uma pesquisa do Think Eva e do Think Olga, discutindo a importância da política nacional de cuidados para o Brasil, os impactos deles na vida das mulheres. Então, a gente sabe que as mulheres são as principais cuidadoras.
Então, enquanto os homens dedicam 11 horas, a gente dedica 21 horas de cuidados. É, e aí a minha provocação para vocês é: as empresas vão conseguir bater as metas de equidade de gênero e de mulheres na liderança se a gente não compreender que o trabalho de cuidado recai muito mais sobre a gente do que sobre os homens? Uau, que pergunta profunda, né? Falei que era uma provocação. Por isso a gente precisa repensar as políticas internas, políticas flexíveis e adequadas para cada necessidade do colaborador. A gente fala muito de necessidade do cliente, necessidade e a necessidade do colaborador, né. A gente está falando aqui que se eu não tenho uma política flexível, eu estou sobrecarregando a mulher, né. E e não tem jeito, é olhar para frente. Se eu quero equidade de gênero, eu preciso flexibilizar minhas políticas. Uhum. As 2 coisas não vão caminhar separadas. Então é repensar muito, as prioridades e repensar os modelos de trabalho. Uhum. Até porque o que você trouxe, essa exaustão da mulher, também todas as pesquisas já têm refletido. Instituto Gallup, pesquisas que veem o burnout no mundo todo mostram que a mulher está mais estressada e está mais cansada. Então você pode aumentar as oportunidades de liderança, mas para um público que está cada vez mais estressado e que talvez tenha que se afastar mais por não dar conta de tudo. E esse ponto que a Mônica trouxe das empresas também olharem para isso com carinho e criarem oportunidades que igualem um pouco o jogo é essencial para a gente romper o que é chamado de degrau quebrado. Que você pode dar as oportunidades, mas as mulheres já começam um degrau abaixo, um degrau quebrado para chegarem no mesmo lugar que o homem. Tem que fazer um esforço maior, porque as próprias condições do mercado de trabalho e a mentalidade da sociedade, que faz com que o cuidado recaia mais sobre a mulher, já dificulta todo o processo. Então, políticas como equivaler licença maternidade com a licença paternidade, gestos que, apesar de não serem tão óbvios e tão fáceis para as empresas implementarem, já vão fazendo com que a mulher até e o homem repensem os seus papéis fora da empresa, para que a mulher consiga ter mais leveza e mais espaço mental para exercer o seu trabalho e para chegar onde ela quer chegar. Né? E então, por um lado, se nós somos mais empáticas biologicamente por natureza, isso faz com que o cuidado recaia mais sobre a gente. Como a gente pode equilibrar mais essas políticas? O jeito da gente viver é uma grande questão, é um processo. E a gente está muito atrás ainda nesse processo. Paula, e o que você observa nas suas consultorias com as empresas, principalmente dentro desse cenário de liderança feminina? O que você viu de avanço e quais são os principais gargalos ainda das empresas quando elas te procuram? Olha, o que eu tenho visto de avanço é isso, mais oportunidades para mulheres atuarem. E aí, quando a gente tem essa liderança feminina muito presente, a gente consegue pensar em programas de equidade que nivelem o jogo. Também percebo mais conscientização dos próprios homens, deles perceberem, terem coragem de olhar para comportamentos que são desconfortáveis, para começar um caminho da mudança. Seja de uma reunião aqui, o homem respeitar o tempo da mulher falar, ou se importar, ou criar esse espaço, porque muitas mulheres numa mesa de reunião não se manifestam pela síndrome da impostora, por terem medo de agir e porque os homens tomam a frente, né? Já é um posicionamento mais do homem fazer isso, e aí muitas mulheres se retraem e acabam perdendo o espaço e perdendo a oportunidade de contribuir por isso, pelo ambiente que vai reforçando essa postura. Eu tenho visto essa mudança de comportamento, essa quebra de paradigma e os homens valorizando esse lado feminino, porque até poucos anos atrás, eu quando era CLT, eu ouvia ainda muito. Ah, isso é coisa de mulherzinha, nossa, vai se comportar assim? Ainda se ouve muito isso em várias empresas, porém, já se tem mudado e já se vê muitas qualidades atribuídas à mulher como coisas positivas.
Eu já vejo isso, até dessa relação do cuidado, da empatia, dessa percepção da inteligência emocional. Quando eu falo sobre esse assunto nas empresas, geralmente as mulheres já têm um contato maior com esse assunto. Elas já se interessaram, elas já pesquisaram, muitas já fazem terapia. E para os homens esse é um universo novo. Então, eles já vão também entendendo a importância de se cuidarem, de se conhecerem, de olharem para uma terapia, porque vem as mulheres fazendo esse movimento e vem a diferença numa postura muitas vezes mais equilibrada do que a que eles têm. E de fato, várias pesquisas mostram isso, que mulheres conseguem se equilibrar mais, conseguem ter mais essa autoliderança, justamente por buscarem mais essas ferramentas, por já estarem mais em contato consigo mesmas. Até então, se valorizava, ainda se valoriza bastante o racional, vamos ser racionais. E um dos meus trabalhos é quebrar essa objeção e falar, gente, a emoção a gente sente 24 horas por dia. Toda decisão nossa é influenciada por uma emoção, talvez você só não esteja percebendo. Esse lado racional puro não existe. Nós só somos seres racionais porque antes fomos emocionais. Então, como a gente pode usar a favor todo esse universo de emoções para a gente se regular, para a gente se conectar, para a gente aumentar a criatividade, para a gente construir soluções juntas. Então, essas provocações já dão uma balançada ali nos homens. Essa semana mesmo eu ouvi um que falou assim, desabafou depois de um workshop. Nossa, Paula, eu saí transformado e eu vejo nos olhos, assim, sabe? Porque é um universo novo. Então, só o fato de a gente criar esses espaços para o desenvolvimento, para o aprendizado, para a conversa já tem mudado bastante coisa. E você trouxe um ponto que é muito legal, que é justamente assim, a gente não tá excluindo os homens, né? Na verdade, a gente quer caminhar junto, a gente quer ampliar esse debate. Porque muitas vezes quando a gente fala de liderança feminina, soa como, então os homens não vão ser mais líderes? Não! É muito pelo contrário. A gente quer somar junto. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, porque existe também esse estigma, né? Do tipo, estamos excluindo vocês. E não. Galera, homens, queremos vocês junto com a gente. A gente fala de equidade, né, e não Sim. de Superioridade. e não de criar um outro problema, né. A gente tá falando aqui a importância da equidade. Eu acho que a consciência tá muito mais, pelo menos o conhecimento e a consciência, eu me deparo muito com alguns líderes, quando cometem algum ato, eles mesmos se autorregulam, assim, né. O comportamento é repetitivo, mas a consciência tá sendo trabalhada Sim. e aí então a gente tem que falar sobre a equidade e falar sobre a inserção da mulher na liderança, sem que soe como privilégio. O programa de desenvolvimento feminino não é um privilégio. É só partir do mesmo degrau. É uma reparação estrutural, né. Exato. Perfeito. A gente entrou no mercado de trabalho historicamente mais tarde, né, se a gente olhar poucas gerações atrás, as mulheres não trabalhavam, não votavam, não tinham voz e a gente só tá reparando isso. A gente só tá, partindo da mesma linha. Tentando consertar o degrau que tava ali, né? Exatamente. Então acho que alguns homens e alguns bons líderes já têm essa consciência de que é importante. Se pegam com alguns comportamentos porque reproduz, mas se autorregulam também, pensam, dão importância, dão espaço, incentivam, trazem, né. Eu estudando sobre possibilidades de ações, a gente tem pensado muito em como a gente pode, de verdade, ter um portfólio de ações consistentes e que possam ser, rapidamente replicadas em qualquer organização, né. E aí a gente estava discutindo, sei lá, será que a gente, enquanto organização, pode exigir que em todos os eventos tenhamos uma mulher? Não custa nada, já fui convidada para o evento, já fui convidado, e aí um compromisso de toda a liderança. Um gerente,
um diretor foi convidado, eu vou levar uma mulher. Eu vou com uma mulher, eu vou pensar numa mulher para me acompanhar ou para estar lá representando a organização. É pequeno, não é grande, assim, não é uma ação que envolve muito dinheiro, mas o fato dele parar, pensar, enxergar possibilidade, dar visibilidade, pode ser uma ação, não sei se é, mas é, é colocar em alta, assim, um post-it. Preciso, em todas as oportunidades, pensar como eu vou impactar, eu vou aumentar o número de líderes femininas na minha organização, no meu dia a dia, no mundo que eu circulo, assim, colar um post-it para cada um. Paula, você estava falando sobre o equilíbrio, que mulheres costumam ter mais equilíbrio dentro do mercado corporativo, no mercado de trabalho. A gente tem dados que mostram esse retorno de investimento para a empresa, assim, quando a gente fala de negócios. Tipo, ter mulheres na liderança vai fazer com que o seu negócio seja muito mais benéfico. E aqui eu não tô desprezando o masculino em prol do Sim. feminino, enfim. Estamos falando de benefícios para todos. Por isso que eu gosto de uma pesquisa que a McKinsey fez, que ela comparou empresas que têm diversidade de gênero. Não só lideranças femininas ou masculinas, porque a diversidade em todos os quesitos é muito importante para a gente trazer inovação e criatividade para as empresas. E nessa pesquisa eles viram que as empresas conseguem um lucro, 21% das empresas conseguem um lucro acima da média quando elas têm essa diversidade. Então já é algo que pode brilhar os olhos quando a gente quer criar mais conscientização para mostrar, ei, isso traz mais lucro para a tua empresa, vai te trazer mais resultado. Não é só porque faz parte das pautas importantes, porque a gente precisa trazer a tal da agenda woke, que muita gente torce o nariz. Então, como que isso pode, de fato, contribuir com uma empresa que é sustentável a longo prazo? Porque no mundo que está mudando tanto, se eu deixo o meu quadro muito fechado com pessoas que pensam muito parecido, será que essa empresa vai conseguir sustentar lá na frente? É algo que os empresários já estão olhando e já estão enxergando, ainda que eles não acreditem piamente, não abracem a causa, não sintam a dor, mas eles já percebem a importância, né? Mônica, e fala pra gente sobre isso de diversidade que a Paula trouxe. Eu acho que é muito legal, porque assim, aqui a gente sempre, na Pluxee, a gente tem uma preocupação não só com mulheres, homens, então essa questão do gênero, mas também a questão de raça e a questão de gerações, né? Então, temos uma empresa hoje que temos muitos millennials, que sou eu. Também. Mas também a gente tem boomers, tem geração Z, a gente tem geração X. E eu acho que justamente essa troca de ideias, de gêneros, sociais e tudo mais, isso é muito benéfico no fim das contas. Pra gente diversificar a receita mesmo, né? Falando de negócios, assim. Trabalhar todos os pilares da diversidade é importante. E aqui na Pluxee a gente não só trabalha a equidade de gênero, mas a gente trabalha os outros pilares, os outros marcadores que sustentam a diversidade na organização. E não trabalhar da porta para fora, trabalhar para dentro também, né? Então, conscientizar os gestores da importância das diversas gerações, como é o significado do trabalho para cada uma dessas gerações, porque a gente sabe que é diferente, muitas vezes tem um impacto na comunicação, no relacionamento. E é muito legal porque vocês são pioneiros em várias ações. Então é demais esse movimento que vocês fazem para vocês trazerem benchmarking para o mercado, porque falta. A gente está falando aqui de uma bolha. Quando a gente vai para fora de São Paulo, para o Brasil, a gente vê recortes. Você acha que as pessoas estão preocupadas em conversar temas que a gente tem conversado? Não. Não é muito legal esse movimento para que essa conscientização vá além das barreiras, além da bolha, e a gente comece a promover esse tipo de conversa que é difícil e que é desconfortável para construir solução. Sem essas conversas, a gente vai continuar empurrando tudo para debaixo do tapete e só reagindo ao mundo. E como se sustenta no futuro, né? Que foi o que vocês trouxeram aqui, do tipo, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, a liderança está mudando, Sim. pensando em gerações. Então, como que a gente vai se sustentar se a gente não trouxer esses assuntos para a mesa e falar assim,
É desconfortável, mas a gente precisa falar sobre isso agora. A Mônica trouxe o Mover e outro programa muito legal que a gente tem aqui dentro é o Protagonize Tech, que é um programa focado somente para mulheres na tecnologia. Então, assim, Legal. porque é uma área que a gente sabe que é muito Tá masculina. vendo? Ó, isso já diminui ali o problema da desigualdade com a evolução da tecnologia. E aí a Ótimo. gente precisa trazer. E o legal do Protagonize Tech é que além de ter esse recorte de gênero, a gente conseguiu um recorte de gerações, então são meninas de 18, 20 anos, negras periféricas. E eu tô falando isso, tô trazendo esse assunto, porque é uma pauta que a gente tá trabalhando aqui em comunicação externa e que foi muito legal conversar com elas. Então, assim, ver o tanto que elas estão aprendendo e o tanto que elas almejam, sabe? Fantástico. Então você vê aquilo, não, eu quero ser front-end, eu não vou falar os termos, porque eu não sei, gente. A área de tecnologia não é a minha. Mas assim, é gostoso ver isso, assim, você se sente motivado do outro lado. E aí eu acho que tem muito, puxando outro assunto que vocês trouxeram também aqui, que é você ver mulheres do outro lado, que estão ali, ó, caminhando junto, porque a liderança, ela por si só, ela é solitária. E quando a gente fala de liderança feminina, eu acho que ela pode se tornar ainda mais solitária se a gente não se apoiar. Total. E por isso que esses dias até estava ouvindo uma líder que ela tinha acabado de fazer um discurso muito legal sobre diversidade para um monte de líderes e a maioria era masculino. E ali nos bastidores ela confessou que ela tinha acabado de falar e ela estava se martirizando na cabeça dela por muitas das coisas que ela achava que ela tinha que ter falado de um jeito diferente, que ela não gostou. Ela estava se criticando, sendo que a fala dela foi ótima. E aquilo me chamou tanta atenção, porque eu vejo esse padrão acontecendo com tanta constância, com amigas que exercem cargos de lideranças e me falam: "Eu já passei muito por isso, porque eu preciso, né, walk the talk, se eu falo sobre isso, eu preciso ser mais compassiva". Mas aí eu fico pensando: gente, dificilmente se um homem vem e fala e se posiciona, ele vai ficar depois: "Nossa, talvez deveria". Não vou generalizar, mas é muito mais difícil, a gente vê esse padrão nas mulheres, então é a gente reconhecer nas pequenas coisas, como a Mônica falou, pequenos movimentos. Eu olhar e falar: "Caramba, adorei tua fala, tocou, me tocou". Não deixe passar batido, principalmente para mulheres, porque a gente se sabota muito. "Uau, gostei que você falou inglês naquela reunião", não precisa ter sido o melhor inglês, mas você foi, teve coragem, se expressou, sabe. Isso vai empoderando, não para criar, novamente, esse senso de superioridade, mas só para a gente entender que a gente está no caminho, que a gente pode confiar e que a gente pode ser mais amorosa com a gente, porque a gente tem recebido isso das pessoas ao nosso redor, sabe. E eu acho que isso traz muito, ali no início tu estava falando, como que eu vou falar de saúde mental se eu não cuidar da minha? Já que eu tô me cobrando tanto. É. E qual é o exercício, gente, pra isso? Como cuida da nossa saúde mental e fala de saúde mental e cria programas e tudo mais? Mais uma provocação aí pra vocês. Como faz isso? Me conta, Mônica. Terapia em dia, sei. Por favor, terapia, sim, sempre. Eu acho que reconhecer os limites, saber falar não, se conhecer, então saber até onde você pode ir também, porque às vezes a gente, para agradar ou para dar conta ou para entregar, a gente vai além do que a nossa saúde permite, a nossa saúde mental nos permite. Então acho que se conhecer, estabelecer limites, saber falar não, se valorizar, ter confiança que você pode e saber das suas vulnerabilidades também. Tem coisa que não dá, ninguém pode tudo. E às vezes a gente quer dar conta de tudo e aceitar que não, nisso eu não sou boa, isso eu não vou Uhum. conseguir entregar e tá tudo bem, não existe um que dá conta de tudo. Então acho que a gente falou de humanizar as relações, de ter mais empatia pelo outro, de ter mais cuidado. Se a gente faz isso com a gente, Uhum. fica um pouco mais fácil fazer pelo outro. Agora se você não faz nem com você, A conta não fecha. acende uma luzinha aí que tem alguma Uhum. coisa errada. Conta pra gente, Paula, qual o papel dessa inteligência emocional nesse desenvolvimento de líderes femininas? Pois é, é a gente ter essa
essa autoescuta, não deixar passar batido, não se masculinizar tanto a ponto de tentar racionalizar todos os processos e não contar com a sabedoria do nosso corpo, que tá aqui. O corpo tá o tempo todo mandando sinais. A gente tá ligada nas notificações de celular, mas a gente não se liga nas notificações do corpo. Ele tá o tempo inteiro nos falando o que que a gente sente, se a gente tá com alta energia, se a gente precisa agir, se a gente precisa se recolher, se a gente precisa atender necessidades, valores, ou se a gente tá no caminho certo. As emoções são uma grande bússola nesse processo, que me falam se eu tô atendendo os meus valores ou se eu preciso fazer uma mudança. Estar em contato com esse universo interno para eu entender quando limites são quebrados, como a Mônica trouxe, quando eu preciso pedir ajuda, quando eu preciso buscar um momento de respiro, porque eu tô trabalhando sem pausas. Tudo isso vai me ajudando a orientar as minhas decisões, a eu ter mais autocompaixão, e aí é isso, a autoliderança, ela precisa partir para que eu lidere melhor. Então eu tenho uma frase, mote que eu falo: só lidera relações quem lidera emoções. Quando você usa isso a teu favor, inclusive a intuição, e a intuição é uma coisa fantástica, porque é um processo que conta com essa inteligência emocional, que parece mística, mas que tem muita ciência que mostra o quanto que é uma capacidade do cérebro de armazenar todas as nossas experiências passadas, tudo que a gente já viveu, para que a gente tome decisões mais rápido, sem passar tanto pela tal da razão. Sem passar pela parte do cérebro que pensa muito, a gente só sente, e é legal porque está conectado mesmo com o nosso sistema digestor, então a gente sente nas entranhas essa intuição. Mulheres, não é à toa que a gente fala de intuição feminina, porque a informação nos foi negada por muitos séculos, a gente precisou desenvolver isso biologicamente. Temos sim isso mais aflorado, e a gente consegue aflorar quando a gente se escuta. Então, partir desse pressuposto para exercer uma liderança mais humana é fantástico, é usar o que a gente já tem. Confiar na intuição, que é algo que todo mundo fala: "Nossa, é místico, é de mulher". Não, é humano, né, tem a ver com emoções. E, bom, para finalizar aqui, eu tenho alguns dados de casa agora, gente. A gente fez uma pesquisa com os consumidores da Pluxee, a nossa área de Consumer Insights. Obrigada, Ferdinando e Ellen. Que aponta que no futuro, os principais desafios, justamente para os líderes, estão relacionados com a saúde mental, que é isso aqui que a gente tá falando agora. Tipo, inclusive, as pessoas estão perguntando muito pra inteligência artificial como eu estou no meu cargo, como eu estou na minha carreira. E isso mostra que as pessoas estão buscando o quê? Empatia, validação, conversas mesmo. Então eu queria que vocês dessem dicas para mulheres, para gestores num geral, e eu tô falando mulheres aqui porque a gente tá falando de liderança feminina, de como lidar com essas questões ocupando um cargo de liderança. Quais dicas vocês dariam? Eu começaria falando para fazer tempo para as pessoas. Quando a gente é engolido pela rotina, pelo piloto automático e a gente vira um líder muito executor, uma líder muito executora, e deixa as pessoas para o tempo que sobra, os resultados acabam sendo comprometidos e aí a gente perde informações valiosas. Então, conforme a gente vai subindo no pipeline de liderança, e apesar de mulheres terem menos espaço para isso, né, porque aqui no Brasil só 6% de cargos de CEO são ocupados por mulheres. E mulheres brancas, né, Paula? Também tem essa, né? Quando a gente vai para outros recortes de diversidade racial, aí a conta cai mais ainda. Então, para a gente conseguir subir nesse pipeline, a gente precisa entender que o executor precisa ser deixado um pouco de lado para a gente ativar essa parte relacional. Bom, chegamos ao final de mais um Pluxeecast. Eu quero que a Paula deixe aqui as dicas dela. Afinal de contas, né, gente? Ela está aqui, ó, treinando e trabalhando as nossas emoções para que a gente atinja o topo. Então, Paula, é com você. Eu quero 3 dicas, assim, de liderança power. Eu resumiria muito do que eu falei aqui, porque eu entendo que isso é a base, tá, do dia a dia. Então, primeira coisa, trabalhar no diálogo interno. Se eu não puder contar comigo e não puder me tratar como eu trataria minha melhor amiga, num sentido compassivo, se minha melhor amiga estivesse passando por uma dificuldade, como eu falaria para ela? Como é que eu tô falando comigo? Será que eu tô me tratando da mesma forma? Então, é trabalhar isso no dia a dia, porque
a inteligência emocional começa com essa autocompaixão, é a base. Se eu não falo comigo de um jeito mais compassivo, aí todo o resto vai ser um mar de autocríticas e eu vou continuamente me gerar emoções negativas. O segundo ponto é, estrategicamente, eu colocar esses momentos de emoções positivas no meu dia. Como é que eu posso, intencionalmente, me despertar coisas gostosas, hormônios da felicidade que tá na moda? Será que eu posso ter esses momentos de respiro, fazer algo que eu gosto, marcar de vez em quando uma massagem, comer um chocolatinho, ter exercício físico na minha rotina, fazer elogio para os outros, porque isso de alguma forma me agrega, né? Então eu planejo emoções positivas para mim e para os meus times. Como terceiro pilar, eu diria muito para ter esse planejamento no que a Mônica falou, equilibrando vida pessoal e profissional. Então, o que você de repente não está fazendo para se cuidar e não está olhando na tua esfera de vida quando você sai do trabalho, será que você tem um momento, uma rotina em que você se desliga, para de pensar um pouco e cuida de você, tem tempo para ser cuidada também pelas pessoas que você ama, né? Tem tempo para fazer nada, que hoje em dia as pessoas não têm mais. Eu falo que tem uma espécie em extinção que são aqueles senhorzinhos que ficam sentados na frente das suas casas com cadeira de praia, só olhando a vida passar. A gente não vai conseguir fazer isso, não sem o celular na mão. Ai, que tristeza. Queria tanto jogar um dominó. Pois é, a gente está incentivando a nossa mente a ser muito acelerada e ser muito cansada. Então, ter tempo para fazer nada. Perfeito. Gente, muito obrigada. Eu amei esse bate-papo. Foi também. ótimo. Também. Arrasamos. Bom, esse foi mais um episódio do Plexicast. Comente, deixe seus comentários aqui, sugira assuntos que você quer ver aqui. Afinal de contas, a Plexi é um mundo de oportunidades. Obrigada.